Olá, vamos continuar falando sobre dopamina, dopamina barata e conquista de dopamina. Na aula passada a gente comentou um pouco a respeito, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Afinal de contas, essa fonte de estímulo mental é muito importante para nós. Aqui nós vamos continuar justamente, como eu falei na aula passada, sobre a pressão alta. Pessoas que têm pressão alta têm que controlar o nível de dopamina. Não passar muito estresse, muito nervoso, porque tudo basicamente também gera dopamina. Mas o que faz a falta de dopamina no nosso organismo? Uma das principais causas é a idade avançada. À medida que envelhecemos, a produção de dopamina diminui. Além disso, alguns medicamentos podem afetar a produção de dopamina, como antidepressivos e antipsicóticos. Outras possíveis causas, falta de dopamina, são o estresse e a falta de sono e a má alimentação. Hoje eu quero tratar com vocês aqui justamente isso. Você, membro do canal que está aqui com a gente e me acompanha nesse trabalho, eu falo muito também sobre pragmagia, que é a magia de ter todas as ciências reunidas para ajudar você a se desenvolver, a se conectar mais com as coisas, a ser mais forte. E sem ter a correção necessária que a gente precisa para viver, a gente não vai ter resultados. Às vezes você pensa assim, eu gostaria de ter mais resultados na minha vida, tanto na minha vida amorosa, na minha vida sentimental, na minha vida, mas antes mesmo da gente atingir os benefícios externos, a gente tem que começar a ter os benefícios internos. A primeira coisa que eu aprendi quando a gente começa a controlar essa questão da dopamina é que você pode estar feliz o dia todo, vamos dizer assim, mas que felicidade é essa? É uma felicidade expressiva, visível? Não. O estar bem consigo mesmo, consigo mesma, indica um equilíbrio. Você não vai impedir que seu corpo envelheça, você não vai impedir que muita coisa aconteça. Porém, não se esqueça que você tem um corpo físico e um corpo astral, um perispírito, que um é espelho do outro. Então, à medida que você conserva este corpo, você melhora esse perispírito. Por que as pessoas vão nascendo, à medida que elas vão avançando, elas vão nascendo mais inteligentes, mais belas, e a beleza, quando eu digo beleza, é uma beleza magnética. É uma força de atração que vai aumentando. Então você pode ver uma pessoa que nos conceitos de beleza pode não ser tão bonita. Pode não ser uma Miss Brasil ou um Mister Universo, mas ainda assim a energia ajuda essa pessoa a fechar bons negócios, a atrair boas parcerias, bons amigos, bom cônjuge, encarnação de bons filhos. Ou seja, existe toda uma coisa por volta de tudo isso que a gente fala desse bem-estar. Quando a gente lê aqui que a falta de dopamina atinge, conforme a idade vai indo, ela vai diminuindo, tem um lado bom, que é o lado da pressão alta, das emoções, de você não se emocionar com outras coisas, porém, existe a dopamina construída e a dopamina barata. A dopamina barata, gente, é a do doce, pornografia, dos reels do Instagram, de alguns vídeos emocionais de um filme de terror. Isso são dopaminas baratas, ou seja, se você assiste algo externo, para resumir, a dopamina barata é o que vem de fora. A dopamina construída é a que vem de dentro. É praticar esporte, é ter uma boa alimentação, uma boa programação, leve, equânima, que ao mesmo tempo te construa, te traga benefícios, por exemplo, estudar. À medida que você aprende algo, quando você aprende algo, dispara um nível de dopamina dentro de você, que é muito mais duradouro toda vez que você se lembra daquilo que você aprendeu, das aulas, do momento de estudo, de todas as etapas, isso cresce dentro de você. Mas o que as pessoas vivem hoje, elas pensam assim, eu vivo falta de dopamina? Vive. Porque quando a gente tem a dopamina barata, a gente não tem a dopamina construída, que é a que dura mais. Lembra que na aula passada eu falei assim, que
o esporte, quando a gente termina de praticar o esporte, a dopamina vem e demora para ir embora, ela fica um tempão. Ou seja, coisas de instantes vão disparar naquele momento. Vai ter um pico alto, uma excitação visível até. As pupilas dilatam, a pessoa, os movimentos ficam mais rápido. Então é um nível de dopamina mais alto. Porém, o que acontece quando você constrói a dopamina, a reação não é tão visível, mas interiormente está acontecendo toda uma sopa química dentro de você maravilhosa, que mantém você com longevidade, você não envelhece tão rápido, o teu corpo se acostuma àqueles níveis de dopamina. Então, o que é intenso demais, às vezes o corpo vai começar a querer repouso, querer se desligar um pouco daquilo, que são as excitações. Lembra, às vezes quando você é jovem, você quer filmes emocionantes, com muita violência, efeitos especiais, tipo o filme Transformers, né, mais ou menos assim, que é 2 horas. Hoje, se você assistir um filme daquele, você sai do cinema, você sai até cansado. Você não sai legal. Porque aquele filme não te trouxe inspiração, te trouxe um excesso de dopamina. Por 2 horas você ficou com picos de dopamina. E quando você sai dali, você fala, nossa, que filme legal. Mas você está arrebentado. Você está arrebentada. Sabe, ali de ter aquele pico de emoção. E a tua energia... Por que você fica arrebentado? Porque a tua energia astral, ela não fica boa. Ela não fica harmoniosa. Tanto que se você abraçar essa pessoa na hora, ela vai estar rígida, sabe? Como se ela estivesse dura. É como se você estivesse abraçando assim um pedaço de pedra, vamos dizer assim. Você abraça a pessoa ela, tipo assim, ela não consegue oscilar numa harmonia. Então, primeira divisão que você tem que ter: dopamina construída e a dopamina barata. A dopamina barata, a gente não tem como ficar sem ela, porque ela está à nossa volta. Mas cabe a você observar. Isso é dopamina barata. Daqui a pouco isso passa e eu tende a voltar ao estado normal. E isso, só de você pensar assim, você já tende a não se deixar levar por aquela dopamina. Aliás, hoje vendedores, televisão, marketing, eles tentam rapidamente fazer coisas que despertem em você para te segurar. Eu chamo a tua atenção, desperto a dopamina, depois eu tento fazer uma atração. Mas o que acontece é que para vocês que querem esse mestrado, querem se desenvolver como pessoa, esse processo não é viável. O que é viável é a gente construir a dopamina através do arquétipo certo. Que arquétipo certo? Começamos com o arquétipo de admiração. Aquilo que a gente olha pode ser uma pantera, um leopardo, uma águia, um condor, aquele quadro lindo. Mas que tem que ser aquele que você olhou e falou assim, nossa, toda vez que eu olho para isso, isso me transmite uma energia, sabe? Nossa, eu olhei aquele leopardo, tem aquele quadro do leopardo caminhando assim, aquele que o tigre está bebendo água no lago. Então, essas coisas lá dentro vão construindo um estado de eu olho, eu clico com um neurotransmissor. Eu olho, eu clico com um neurotransmissor. Então, a vida ela tende a ser mais para baixo, porque se fosse assim as pessoas não queriam tanta dopamina, rápida e barata. Por que barata? Porque elas não têm que pagar. Pagar, que eu digo, é trabalhar para tê-las. Por exemplo, a dopamina boa você tem que trabalhar para ter. Então você pratica o esporte e aí você ganha essa dopamina. A dopamina conquistada, você estuda, aprende algo, sente satisfação de aprender, então você ganha dopamina construída. Essas dopaminas, elas são melhores. Então, amanhã você quer fazer exercício de novo, porque vai durar quase o dia todo aquela energia. Você quer estudar, por quê? Ao aprender, ela vai liberar dopamina. Enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, vai me liberar dopamina. E eu vou ficar com essa dopamina o dia todo. Entende? Por quê? Porque o desejo de querer fazer o bem gera dopamina construída. Então, tudo que sai de dentro de você para fora, para uma ação e uma recompensa que
Você às vezes se cansa fazendo aquilo, porém está fazendo o seu dever, mas com a vontade de que dê certo, e quando termina, há essa satisfação, há essa coisa gostosa da gente sentir que a gente, pô, caminhou, fez, aconteceu e agora tá legal. Dopamina, após fazer amor, né, com a pessoa, você sente aquele efeito dopamina, né, aquela descarga de vários neurotransmissores ali e tal, você se sente muito bem. Aquilo pode durar 2, 3 dias, uma semana para a pessoa, aquela sensação de bem-estar. Então, é muito melhor você construir boas relações, uma conversa com um amigo, sentar, conversar, fazer um chá, um café, bater um papo frutífero, né? Não um papo de problema, de polêmica, mas um papo construtivo, que ele fale do seu projeto, você fala do seu projeto para ele, e assim, ele visualiza aquilo, consegue entender você explicando, e os benefícios daquilo. Então a ideia aumenta, igual um fermento, e isso gera dopamina. Então há inúmeras situações gostosas e boas no dia a dia que vai gerando dopamina. E o arquétipo ele serve, por exemplo, quando você vai começar a estudar e você está aqui no seu local de estudo, você põe o quê? Você põe aquele quadro, naquele local, onde você brinca com a sua maquete. Põe ali um símbolo, que é um símbolo de admiração, para que você sinta-se bem. E aí você lembre-se do porquê se esforçar, porque há uma recompensa. Depois que eu faço, tem uma recompensa. Depois que eu construo aquilo e aquilo acontece, eu tenho uma recompensa. Porque na verdade, gente, por exemplo, a pessoa pode pensar assim, ou por exemplo, um marido romântico. O marido romântico, ele passa na floricultura, ele escreve um bilhetinho, fala para a mulher da floricultura, que é quem entrega o buquê lá de rosas, e pede para o entregador mandar aquilo em tal horário. E aí você paga aquilo e sai. A pessoa vai ficar muito feliz quando ela receber, correto? Uma mulher quando recebe um buquê, um gesto romântico de amor, aquela pessoa pensa assim, nossa, uau, ela vai ter um pico de dopamina muito alto. Então toda vez que ela ficar o dia inteiro, a mulher vai lá no trabalho e aquele buquê está lá. Então ela olha para aquilo, ela se lembra, ai, como eu amo aquele homem, ai, como ele é demais. E aí, conforme que começa a trabalhar, ela tende a se esquecer, mas a dopamina está ali. A dopamina ela vai diminuindo com o tempo. Chega uma amiga do trabalho e fala, nossa, que flores lindas. Aí a pessoa para assim, de novo o pico, puf, sobe de novo. Então, a magia, ela é assim. Ela é algo que desperta a dopamina momento a momento. Então, o que é o arquétipo? É aquilo que você escolheu para você, que é como o buquê de flor. Toda vez que você olha, dá aquele ânimo. Lutar, vencer, trabalhar, fazer, estudar, fazer acontecer. Pô, se eu quero, por exemplo, ir lá, vamos dizer assim, Machu Picchu, Peru, fazer aquela trilha inca, eu posso colocar um quadro de Machu Picchu aqui. Porque é o quadro de admiração, é minha meta, eu quero chegar lá. E eu vou chegar lá. Por quê? Porque quando eu ponho aquele quadro, não adianta. Você gerou para você um compromisso interno que você sabe a recompensa. Quando você chegar lá e respirar aquele ar, você fala assim, putz, cheguei, estou aqui. Aquele quadrinho lá, quando você voltar de viagem, aquele quadro já vai ser uma lembrança. Então você vai ter que tirar aquele quadro e colocar o quê? Um novo ideal, um novo objetivo. Quer comprar um carro, não sei o que, coloque ali. Por quê? Sempre você vai lembrar da sua economia. Ah, eu preciso guardar dinheiro para comprar aquele carro. Ah, eu preciso morar naquele lugar. Coloque a foto lá. E coloque a foto de um jeito que todo dia você veja aquilo. Aquilo dá uma energia, gente, uma dopamina boa construída, que você fala assim, pô, eu quero ir para lá, pô, eu quero ter aquilo, eu preciso fazer aquilo. E se esforce para construir aquilo. Gente, o negócio funciona, sabe? É de um jeito assim que você fala, meu, nossa, não achava que esse negócio funcionava não, mas ele funciona.
Só quem tem, por exemplo, quem faz o vídeo de Nefertiti, eu tenho um exercício aqui no canal de Nefertiti. A quantidade de comentários que vocês vê lá, vai lá colocar para você ver. As pessoas colocando eu me torno Nefertiti, sei o quê. Elas sentem aquele desejo de perfeição, né? Porque Nefertiti é perfeição. Nefertiti é admiração para o seu marido, é rainha, é realeza, é uma realeza pura, uma realeza com o divino, com o caminho espiritual, com o envolvimento daquilo, né? Até hoje acho que Nefertiti é a principal responsável pela mentalidade de Akhenaton. Então tudo isso gera em você força, desperta energia. E é isso que a gente tem que entender. Despertar energia. Ao final da vida isso vai diminuindo? Vai. Mas para quem tem a dopamina barata é desastroso. Porque a pessoa vai olhar aquelas imagens e não vai funcionar mais. Vai olhar as coisas e não vai funcionar mais. Vai olhar tudo aquilo que causava anteriormente já não faz mais efeito. O cérebro se acostumou. Ele quer algo muito grande para gerar dopamina. Agora, a pessoa que se acostumou a ter essa dopamina, que nem eu falei para vocês, o marido romântico, vocês pensam que quem teve mais dopamina foi a mulher? Vocês estão muito enganados. O marido romântico, quando ele manda uma flor, ele está causando dopamina nele. Quando ele começa a pensar assim, nossa, ele começa a pensar assim, ele imagina. Ele não precisa de nada em volta, ele só precisa da imaginação. Ele fala assim, nossa, queria só ver a cara dela quando recebesse essa flor. Ah, queria só ver o jeito, que ela vai achar. Quando eu vou ver ela à noite, qual vai ser a reação dela? E não sei o que. Daqui a pouco o celular vai tocar quando ela receber. Ela vai coisar isso aqui. O cara, ele vai ficar o dia inteiro naquele efeito. Vai chegar à noite, dopamina, vai encontrar com a mulher vai estar toda alegre, aquela energia maravilhosa e tal, e assim, à noite vai virar mais dopamina, né? Vocês sabem disso, né? Não tem como não ter dopamina, né? O assunto vai ser esse, né? E a dopamina vai lá em cima, porque os dois estão já aquele dia, sabe? Então pode ser que com a idade você não tenha isso tudo. Mas, por exemplo, quando você pegar um neto no colo, por exemplo, brincar com o neto, vai disparar a dopamina de um jeito que você se surpreende. Então, não é a questão da idade, é a questão do jeito que lida com ela e com esses arquétipos à nossa volta. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Depois a gente volta e continua com os nossos estudos.